Se você está sendo perseguido, caluniado, atacado por forças ocultas, esta é a oração mais poderosa que você vai fazer hoje. O Salmo 109 é a arma espiritual que Deus colocou nas suas mãos para que todo o trabalho feito contra você volte multiplicado contra quem te quer mal. Esta não é uma oração comum. Esta é uma declaração de guerra espiritual contra todo feiticeiro, contra todo mandante, contra todo inimigo oculto que tramou sua queda. Você precisa entender algo agora mesmo. Você não é vítima das trevas. Você não é refém de macumba, de trabalho espiritual, de inveja, de olho gordo. Você é guerreiro ungido de Deus. Você carrega em si a autoridade do nome de Jesus Cristo. E quando você declara o Salmo 109 com fé, com convicção, com autoridade espiritual, o inferno todo treme. Porque este salmo não é apenas uma súplica, é um decreto divino de justiça, é uma sentença celestial contra aqueles que se levantaram contra você sem motivo. Quantas noites você perdeu o sono por causa de ataques que você nem consegue explicar? Quantas vezes você sentiu que algo invisível estava te puxando para baixo, te impedindo de prosperar, de ser feliz, de avançar? Quantas portas se fecharam de forma inexplicável? Quantas doenças surgiram sem diagnóstico? Quantos relacionamentos foram destruídos por intrigas e mentiras? Tudo isso tem nome. Chama-se feitiçaria, chama-se trabalho espiritual, chama-se inveja demoníaca. Mas hoje, agora mesmo, Deus está levantando você da posição de vítima para a posição de vencedor. Deus está te armando com o Salmo 109. E quando você orar este salmo, quando você decretar cada palavra com fé, algo sobrenatural vai acontecer no mundo espiritual. As correntes vão se quebrar, as amarras vão se romper, os feitiços vão voltar contra quem os enviou, os trabalhos vão reverter contra os feiticeiros, a justiça divina vai se manifestar de forma visível na sua vida. Agora eu quero que você faça algo muito importante. Escreva nos comentários agora mesmo a frase: o mal voltará contra meu inimigo. Declare isso publicamente, porque quando você escreve, você está ativando sua fé. Você está concordando com a palavra de Deus. Você está liberando autoridade espiritual. Escreva agora: o mal voltará contra meu inimigo. E se esta mensagem já está tocando seu coração, considere se inscrever no canal para receber mais orações poderosas como esta. Deus vê tudo. Deus sabe de cada emboscada. Deus conhece cada inimigo oculto. Deus ouviu cada mentira que contaram sobre você. Deus viu cada ritual feito contra você. E saiba de uma coisa: Deus não deixará impune quem tocou no ungido dele. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Você é propriedade de Deus. Você tem o sangue de Jesus sobre sua vida. E nenhuma arma forjada contra você prosperará. Este é o momento de você parar de recuar. Este é o momento de você parar de ter medo. Este é o momento de você assumir sua posição de autoridade espiritual. Porque quem está com você é maior do que quem está contra você. O Deus que fechou a boca dos leões para Daniel é o mesmo que vai calar a boca dos seus inimigos. O Deus que livrou os 3 jovens da fornalha é o mesmo que vai te livrar de toda cilada. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que vai ressuscitar seus sonhos, sua família, sua saúde, suas finanças. Prepare seu coração. Prepare sua fé, porque a oração que você vai fazer agora não é apenas uma repetição de palavras. É uma bomba espiritual sendo lançada contra as trevas. É uma declaração de guerra contra o inferno. É uma sentença de morte contra todo o trabalho de feitiçaria. E você vai ver com seus próprios olhos o mal voltando contra aqueles que planejaram sua destruição. Antes de entrarmos na oração, você precisa entender por que o Salmo 109 é tão poderoso.
Este salmo foi escrito pelo rei Davi em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Davi estava sendo perseguido, estava sendo caluniado. Pessoas que ele tinha ajudado se voltaram contra ele. Inimigos ocultos tramavam sua morte. Falsos testemunhos eram levantados contra ele. E o mais doloroso, tudo isso era feito por pessoas que ele considerava amigos. Davi conhecia a dor da traição. Ele conhecia o sofrimento de ser atacado sem motivo. Ele sabia o que era ter inimigos poderosos tramando nas trevas. Saul, o rei que deveria protegê-lo, tornou-se seu maior perseguidor. Por anos, Davi fugiu, se escondeu em cavernas, viveu como um foragido. Tudo porque a inveja de Saul não o deixava em paz. Mas Davi tinha algo que seus inimigos não tinham. Davi tinha intimidade com Deus. E foi nessa intimidade que Davi aprendeu a clamar por justiça. Ele não revidou com suas próprias mãos. Ele não usou sua espada contra Saul, mesmo tendo oportunidade. Davi sabia que a vingança pertence a Deus. Então, ele fez o que todo guerreiro espiritual deve fazer. Ele levou seus inimigos ao tribunal celestial. Ele apresentou seu caso diante do juiz supremo. Ele clamou ao Deus que vê o oculto, que conhece os corações, que faz justiça aos oprimidos. E sabe o que aconteceu? Todos os inimigos de Davi caíram. Saul morreu em batalha. Os filhos de Saul, que perseguiam Davi, foram destruídos. Todos aqueles que levantaram a mão contra o ungido de Deus foram cortados. Não por Davi, mas pela mão poderosa do Senhor. A justiça divina se manifestou. O mal voltou contra os malfeitores. A maldição que eles desejavam para Davi recaiu sobre suas próprias cabeças. Esta mesma justiça está disponível para você hoje. O mesmo Deus que defendeu Davi vai defender você. O mesmo Deus que julgou os inimigos de Davi vai julgar seus inimigos. Não importa quão poderosos eles pareçam. Não importa quantos feitiços foram feitos. Não importa quanto dinheiro foi gasto em trabalhos espirituais contra você. Quando Deus se levanta para julgar, nenhuma força das trevas permanece de pé. Você precisa entender que seus inimigos não estão lutando contra você. Eles estão lutando contra o Deus que habita em você. E esta é uma batalha que eles jamais vão vencer. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, absolutamente ninguém, pode prevalecer contra aquele que tem Deus como defensor. Então, respire fundo, acalme seu coração, porque agora você vai fazer a mesma oração que Davi fez. Você vai apresentar seu caso no tribunal celestial. Você vai clamar pela justiça divina. E Deus, que não mudou, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vai responder. Ele vai se levantar como juiz. Ele vai sentenciar seus inimigos. E você vai ver a vitória com seus próprios olhos. Assim como Davi viu. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, eu venho até tua presença neste momento com um coração quebrantado, mas com uma fé inabalável no teu poder e na tua justiça. Senhor, tu conheces cada detalhe da minha vida. Tu vês o que acontece nas sombras. Tu sabes de cada emboscada, de cada cilada, de cada palavra maldosa proferida contra mim. Eu clamo a ti hoje porque sei que tu és o meu defensor. Tu és o meu advogado no tribunal celestial. Tu és o juiz que não se deixa corromper, que não aceita suborno, que faz justiça aos oprimidos. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco debaixo da tua proteção agora. Cubro-me com o teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Declaro que sou propriedade tua. Sou comprado pelo teu sangue. Sou selado com o teu Espírito Santo, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Pai, hoje eu apresento diante de ti todos aqueles que se levantaram contra mim sem causa, todos aqueles que retribuíram o meu bem com o mal, todos aqueles que me perseguem sem motivo. Assim como o rei Davi clamou no Salmo 109, eu também clamo agora. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do fraudulento estão abertas contra mim.
Têm falado contra mim com língua mentirosa. Eles me rodearam com palavras de ódio e sem causa pelejaram contra mim. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Assim me deram mal por bem e ódio pelo meu amor. Senhor, eu sei que estas palavras não são minhas apenas, são também tuas palavras inspiradas. E quando oro o teu salmo, estou ativando promessas celestiais sobre a minha vida. Pai amado, eu sei que há pessoas que usaram feitiçaria contra mim. Há mandantes que pagaram para que trabalhos espirituais fossem feitos. Há feiticeiros que fizeram rituais, que invocaram demônios, que fizeram oferendas para me destruir. Mas eu declaro agora mesmo que todo esse mal voltará multiplicado contra eles, porque a tua palavra diz que aquele que cava uma cova cairá nela, e quem arma cilada será pego na própria armadilha. Senhor Deus, eu decreto conforme o Salmo 109, versículo 6. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Pai, todo feiticeiro que trabalhou contra mim, todo mandante que pagou para me destruir, eu decreto que agora um espírito maligno se levante contra eles. Que Satanás, que eles tanto invocaram para me atacar, agora se volte contra eles. Que sintam na própria carne o tormento que desejaram para mim. Que experimentem a angústia, o desespero, a opressão que tentaram colocar sobre a minha vida. Quando for julgado, saia condenado e a sua oração se lhe torne em pecado. Senhor, eu decreto que toda oração, todo ritual, toda macumba, todo trabalho espiritual feito contra mim, agora se torna pecado contra aqueles que fizeram. Que toda palavra que eles proferiram contra mim volte como maldição sobre eles. Que toda oferenda feita nos terreiros, nos cemitérios, nas encruzilhadas, agora se torne abominação diante do inferno. E que os próprios demônios que eles invocaram se voltem contra eles com fúria. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Pai Celestial, eu clamo que a vida daqueles que planejaram minha morte seja encurtada, que percam suas posições, que sejam removidos de seus cargos, que outros tomem o lugar deles, que sejam humilhados publicamente assim como tentaram me humilhar, que percam tudo aquilo que tentaram me tirar, fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher, andem vagueando os seus filhos e mendiguem e busquem o pão longe dos seus lugares assolados. Senhor, eu sei que esta é uma palavra forte, mas é a tua palavra. E eu decreto que as famílias daqueles que atacaram a minha família agora experimentem a desolação, que sintam a dor que tentaram causar, que lance o credor a mão a tudo quanto tenha e despojem os estranhos o seu trabalho. Pai, eu decreto falência financeira sobre meus inimigos, que percam tudo, que os credores tomem seus bens, que estranhos roubem o fruto do seu trabalho. Assim como tentaram me deixar na miséria, que agora eles experimentem a pobreza extrema. Não haja quem se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Seja desarraigada a sua posteridade. Na geração seguinte se apague o seu nome. Senhor Deus, eu decreto que a memória dos meus inimigos seja apagada da terra, que seus descendentes não prosperem, que o nome deles seja esquecido, que não haja quem tenha misericórdia deles, assim como não tiveram misericórdia de mim. Traga à memória perante o Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Pai justo, tu que vês todas as gerações, traga à tona todos os pecados ocultos das famílias dos meus inimigos, todo o pacto familiar com as trevas, toda maldição hereditária, todo pecado escondido, que tudo seja exposto, que tudo venha à luz. Estejam sempre perante o Senhor essas iniquidades, para que ele faça desaparecer da terra a sua memória. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu o homem aflito e o necessitado e o quebrantado de coração para o matar. Senhor, meus inimigos não tiveram piedade, não tiveram compaixão, viram meu sofrimento e se alegraram, viram minhas lágrimas e riram, pisaram em mim quando eu estava caído,
Por isso, tua justiça agora se manifestará. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevirá. E assim como não desejou a bênção, ela se afastará dele. Pai amado, eu decreto que todo aquele que me amaldiçoou, agora seja amaldiçoado. Toda palavra de morte proferida contra mim, volte como morte para eles. Toda sentença de fracasso decretada contra minha vida, agora se cumpra na vida deles. E vestiu-se de maldição como de sua roupa, e ela lhe entrou nas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Senhor Deus, que a maldição que eles enviaram contra mim agora os vista como roupa, que entre nas entranhas deles, que penetre nos ossos deles, que se torne parte deles, que não consigam se livrar. Seja-lhe como roupa que o cobre e como cinto que o cinja sempre. Que a maldição seja permanente sobre aqueles que me amaldiçoaram, que os acompanhe todos os dias de suas vidas. Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor, e dos que falam mal contra a minha alma. Pai Celestial, que esta seja a recompensa que meus inimigos recebam. Não estou pedindo vingança com minhas próprias mãos. Estou clamando pela tua justiça. Estou pedindo que tu faças o que prometeste na tua palavra, que retribuas a cada um segundo suas obras. Mas tu, Senhor Deus, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me. Senhor Jesus, eu sei que sou imperfeito, eu sei que também cometo erros, mas eu confio na tua misericórdia, eu confio na tua graça. Eu sei que tu me amas não porque eu mereço, mas porque tu és bom. Porque sou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. Pai, tu vês meu sofrimento, tu vês minhas noites de insônia, tu vês meu corpo abatido pela luta espiritual, tu vês minhas lágrimas, minhas orações, meus jejuns, e eu sei que nada disso é em vão. Eu também lhes sirvo de opróbrio. Quando me contemplam, meneiam as cabeças. Senhor, meus inimigos zombam de mim, riem da minha fé, dizem que Deus me abandonou, dizem que minhas orações não funcionam, mas eu sei que eles estão enganados, porque tu estás comigo, tu nunca me abandonaste. E chegará o dia em que eles verão tua glória manifestada na minha vida. Ajuda-me, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Pai amado, quando tu me livrares, quando tu me exaltares, quando tu trouxeres justiça, todos saberão que foi obra tua. Ninguém poderá dizer que foi sorte, ninguém poderá dizer que foi coincidência. Todos verão que o Deus vivo e verdadeiro interveio em meu favor. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantam-se eles, mas sejam confundidos. E alegre-se o teu servo. Senhor Deus, que meus inimigos sejam envergonhados, que suas armas falhem, que seus planos sejam frustrados. Que suas maldições não se cumpram. E que eu, teu servo, seja alegre, que eu tenha motivos para louvar, que eu tenha testemunho poderoso. Vistam-se os meus adversários de ignomínia e cubram-se com a sua própria vergonha como com uma capa. Pai, que a vergonha que tentaram trazer sobre mim agora seja o manto deles, que sejam expostos, que sejam humilhados publicamente, que todos vejam quem eles realmente são. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca e louvá-lo-ei entre a multidão. Pai amado, eu já começo a te louvar agora pela vitória. Eu te louvo pela justiça que está a caminho. Eu te louvo porque sei que tu és fiel. Eu te louvo porque tua palavra não volta vazia. E quando a vitória se manifestar, eu darei testemunho. Eu falarei na multidão. Eu contarei o que tu fizeste por mim,
Depois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Senhor Jesus, Tu estás à minha direita agora, Tu és meu defensor, Tu és meu protetor. E nenhuma condenação, nenhuma sentença das trevas, nenhum trabalho espiritual pode prevalecer, porque Tu és maior, Tu és mais forte, Tu és supremo. Eu decreto que todo feitiço está quebrado agora. Toda amarração está rompida, toda maldição está anulada, todo trabalho espiritual está desfeito, e o mal voltou contra aqueles que o enviaram, em nome de Jesus Cristo. Amém. A partir de agora, sua história muda. A partir desta oração, o cenário espiritual sobre sua vida foi transformado. Você acabou de ativar uma das armas mais poderosas da palavra de Deus. O Salmo 109 não é apenas um texto, é uma bomba nuclear no mundo espiritual. E quando você orou com fé, com autoridade, algo tremendo aconteceu nas regiões celestiais. Anjos foram mobilizados, demônios foram acorrentados, feitiços foram quebrados, e a justiça divina começou a se mover em seu favor. Eu profetizo sobre sua vida agora. Nos próximos 30 dias, você vai começar a ver evidências concretas da proteção de Deus. Seus inimigos começarão a cair. Os planos contra você serão frustrados. As pessoas que tramavam nas sombras serão expostas. Você vai ouvir notícias de que algo aconteceu com aqueles que te perseguiam. E você saberá, no fundo do seu coração, que foi a mão de Deus agindo. Seu testemunho será maior que sua luta. A história que o inimigo queria escrever sobre você, de derrota e destruição, Deus está reescrevendo. Será uma história de livramento sobrenatural, de justiça divina, de vitória impossível. E quando as pessoas ouvirem o que Deus fez por você, muitos voltarão a crer. Muitos voltarão a orar. Muitos entenderão que o Deus da Bíblia ainda age hoje. Você está mais perto da sua vitória do que imagina. Não desista agora. Não pare de orar agora. Não volte atrás agora. Porque o inimigo já sabe que perdeu. Ele só quer que você desista antes de ver a manifestação. Mas você não vai desistir. Você vai permanecer firme. Você vai continuar declarando. Você vai continuar crendo. E a vitória virá. Eu decreto sobre você agora, nenhum feitiço jamais te alcançará novamente. Nenhum trabalho espiritual terá poder sobre sua vida. Nenhuma maldição te atingirá, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Você está protegido pela armadura de Deus. Você está guardado por anjos poderosos, e o próprio Deus Altíssimo é o seu escudo. Seus inimigos cairão nas próprias armadilhas que prepararam para você. A cova que cavaram será a cova onde eles cairão. O mal que planejaram voltará sobre suas próprias cabeças. E você verá isso acontecer. Não por vingança sua, mas pela justiça de Deus. Porque Ele disse que a vingança pertence a Ele e Ele retribuirá. Em 30 dias, volte aqui e deixe seu testemunho. Conte o que Deus fez. Compartilhe como a oração foi respondida. Porque eu sei, eu profetizo, eu decreto que você terá um testemunho poderoso. Algo vai mudar. Algo vai acontecer. E você saberá que foi Deus. Agora eu quero que você faça algo muito importante. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto orava, escreva amém nos comentários. Declare sua fé, ative sua vitória e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sendo atacado. Alguém que precisa desta arma espiritual. Alguém que precisa conhecer o poder do Salmo 109. Deus está com você. Deus luta por você. Deus não te abandonou. E o que Ele começou em sua vida, Ele terminará. A vitória é sua. A justiça virá. O mal voltará contra seus inimigos e você será exaltado em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.